Olá, gente, bom dia. Gostaria de deixar uma pequena reflexão nessa manhã para o teu coração, que se encontra aqui em João, no capítulo 8, e o versículo 36, que diz assim: Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Filho do Homem, fala-se de Jesus. Esse Filho do Homem é Jesus de Nazaré, aquele que foi pendurado na cruz do Calvário como sacrifício, e é justamente através desse sacrifício, na morte e ressurreição de Jesus, que ele é capaz de libertar o homem, né? Aqui em João, no capítulo 15, o versículo 7, diz assim: Se vós estiveres em mim, é Jesus falando, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Então veja bem que a gente, na palavra de Deus, a gente encontra uma imensidão de promessas ao nosso respeito, de libertação, né? De coisas maravilhosas que Deus pode fazer na nossa vida. A primeira é libertar do pecado. Tem muita gente que é preso no pecado e o pecado faz dele um escravo. E a gente tem visto muitas pessoas que não têm força para sair do pecado, da servidão. Nós que servimos a Deus, a gente tem liberdade de fazer o que a gente bem entender. Porém, a gente tem domínio sobre o pecado porque o Cristo que está na nossa vida nos dá força para seguir esse caminho estreito, que é o caminho com Jesus, né? Podendo fazer as coisas errada, mas a gente sendo liberto, a gente agora em Cristo Jesus tem domínio sobre o pecado. Aí você pode dizer assim: eu não tenho força, eu não acredito que Deus possa me tirar dessa situação, mas eu digo que existe oportunidade para você. Agora você tem que buscar a fonte, e a fonte é Jesus, a fonte é a sua palavra. Jesus diz na sua palavra: e conhecereis-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia está recheada de promessa para você, de libertação, né? Promessas de salvação, que é a mais importante, a gente poder partir daqui seguro para a eternidade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: nesta condição de ser liberto, nessa condição de ser livre, é você tirar, a partir do momento que você faz uma aliança com Jesus, esse Jesus que eu falei que é o Filho do Homem, que tem poder para te libertar, você verdadeiramente é livre. Às vezes a gente é aprisionado em maus pensamentos, no pecado, na bebida, muita gente às vezes em depressão, e Deus, Ele pode te tirar dessas condições, você crendo nele. Por que eu falo isso? A gente vê que tem pessoas que buscam o refúgio em coisas fúteis, busca a solução em quem não pode resolver. Por isso que muitas das vezes você fica andando em círculo e não consegue sair de algo que te aprisiona. Tem pessoas que usam muitas das vezes um pingente pendurado na entrada da sua casa e acha que aquele pingente vai te proteger. Tem gente que usa sal grosso na sua casa achando que aquele sal grosso vai te defender, mas quem tem o poder para te tirar da prisão é Jesus de Nazaré, o único que liberta, o único que morreu e ressuscitou. E ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, aí você tem poder de clamar, de orar. E como é a oração? Se a gente for no livro de Salmos, a gente vai ver que ali muitas pessoas de Deus oravam. Salmos são orações e cânticos. E ali a gente pode ver muitos, como Davi. Davi foi um que orou e está escrito ali em Salmos. Então, Salmo é oração, é reflexão daquilo que no momento a pessoa estava passando. Então, eu não posso simplesmente pegar a minha Bíblia, abrir em um salmo, deixar em cima da estante e achar que aquele salmo ele vai servir como algo extraordinário
na minha vida. Não, o salmo por si só ele não tem poder de libertar ninguém. O único que liberta é Jesus e a obediência em sua palavra. Então eu posso ter 50 Bíblias no meu armário aberto em Salmo 50, Salmo 130, Salmo 91, não vai servir de nada. Você por si só tem que fazer a sua parte, tem que buscar a Deus. Então, se você está precisando de algo, faça como está escrito em Mateus, no capítulo 6, o versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta, clama ao teu Deus, entrega a Ele as tuas necessidades, até mesmo porque cada salmo foi a necessidade que o escritor, que o salmista estava passando no momento. Ele pode servir como exemplo para nós? Sim, pode. Mas cada um de nós temos algo particular para conversar com Deus. Então, coloca o teu joelho no chão, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Deus, creia no Senhor Jesus, creia no que está escrito em João 8,36, que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Então você não vai colocar sua confiança apenas em coisas fúteis, em pingentes, em copo com água, apenas em um salmo aberto em sua casa. Isso aí não vai surtir efeito nenhum. O que vai surtir efeito é o próprio Cristo na sua vida. Ele diz essa manhã: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele é suficiente para preencher o vazio da alma, as dificuldades, entendeu? Então busca ele, e a gente tem esse pleno conhecimento aonde? Nas Escrituras. Então, para que a gente receba algo da parte de Deus na nossa vida, a gente tem que estar em Cristo, a gente tem que estar com obediência na palavra de Deus, e crendo que a partir do momento que a gente aceitou Jesus, a gente foi liberto do pecado. E se a gente está em Cristo, a gente é nova criatura. As coisas velhas, o costume antigo, tudo ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Você teve uma nova oportunidade em Cristo. Então, quem vai prevalecer na sua vida agora é Jesus de Nazaré. Então, não vai ter palavras de efeitos magníficos, não. Ainda que tenha milhões de palavras bonitas, a palavra por si só ela não vai surtir efeito. O que vai surtir efeito é o sangue que foi derramado por Jesus, é Ele que nos deu o Espírito Santo, que está conosco todos os dias. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, semelhante a mim, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então esse Espírito Santo ele já te auxilia, até mesmo na oração. Você pode dizer: mas nem orar eu sei. Dobra o seu joelho, que Deus, através do Espírito Santo, vai interpretar. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, quando você não sabe orar, ele vai interpretar a sua oração com gemidos inexprimíveis. Então creia que Jesus é libertador da sua vida. Se você já foi liberto, você abrace esse Jesus e creia que Ele é suficiente para te abençoar.